Beleza, turma? Tudo bem? Cá estou eu, Bruno Português na área, com vídeos às quartas e sextas-feiras aqui no meu canal do YouTube. Bora lá! Hoje nós vamos falar sobre risco, um pouco mais abrangente, e depois nós vamos fechando aqui para o nosso mundo. Então, o que é o risco? Todo mundo fala. O risco, na sua essência, é a probabilidade de você perder dinheiro, ok? Ou num conjunto de resultados possíveis e incertos, é aquele cenário onde você pode perder o dinheiro. Parece muito claro, a gente tem que falar de forma objetiva, porque muitas pessoas acham que o risco, por exemplo, no mundo das apostas esportivas, encontra-se no red, e não é. O green, o red e o break-even, o void, né, que é quando fica no 0 a 0 para quem trabalha no mundo do handicap asiático, por exemplo, quando o dinheiro volta, fazem parte do negócio. Não tem jeito. O risco no mundo das apostas está na variância negativa. Quando é que essa incerteza do cenário desfavorável irá acontecer e qual é a sua frequência, né? Qual é o seu período de tempo? É isso que nós temos que ter atenção. E como é que você tem atenção a isso? Você tem que fazer a gestão do risco, porque o risco pode ser gerido, pode até ser controlado, eu vou explicar como, mas ele nunca pode ser evitado. Ele é inerente ao nosso meio de renda variável. Ele faz parte, ok? O que você não sabe é quando ele virá, mas tem certas atitudes que você pode tomá-la para não evitá-lo, mas minimizá-lo. São coisas diferentes. A gente sabe que os apostadores mais experientes tendem a encontrar as melhores oportunidades no mercado, ou seja, tendem a escapar um pouco mais do risco, mas nunca evitá-lo por completo. Por isso é que não existe nenhum método com 100% de acerto. Se houvesse algum método com 100% de acerto, você não teria risco, mas isso não existe. Como eu falei anteriormente, o risco ele jamais poderá ser evitado. No mundo das apostas esportivas, o que eu fiz para poder mitigá-lo? Eu introduzi inicialmente uma matriz de risco. Como assim, Bruno? Então, é a matriz de risco que vai determinar se eu, após ter estudado os jogos, a grade de jogos que eu selecionei, se eu vou levar o jogo para o live, se eu vou levar o jogo para o pré-live e com qual percentual da stake. Ou ainda, se eu vou descartar o jogo, não levo ele nem para o live, nem para o pré-live. Eu colocando isso, eu já consegui mitigar em muito o meu risco. Mas isso não quer dizer que eu não tenha medos negativos. Tem nada a ver uma coisa com outra. Mas eu consigo diluir esse risco. Vou explicar um pouquinho mais. Mas antes, gostaria de falar para vocês qual é a outra forma que eu tenho de mitigar o risco. Eu atuo no live e no pré-live. Porque hoje eu tenho tempo, eu trabalhei para ter esse tempo, não caiu do céu. Tá? Inicialmente eu só trabalhava pré-live e fazia alguns jogos no live aos fins de semana, mas o forte era o meu pré-live, mas eu comecei a perceber que eu conseguia trabalhar com diversificação. Então eu trabalho assim com meus métodos. Eu tenho 4 métodos, ambas marcam, gols asiáticos, cantos asiáticos e handicap asiático. Eu trabalho live e pré-live. Quem vai determinar? E hoje com uma quantidade muito grande de jogos no live, porque profissionalmente eu consegui batalhar para isso. Eu sou concursado público, mas eu hoje trabalho um teletrabalho, vim para casa ganhando 38% a menos. Isso 3 anos e 8 meses depois que eu consegui me tornar consistente. Não foi por acaso, não foi do nada, não foi no curto prazo, como muita gente aí gosta grande de falar que você tem que pensar no curto prazo. Aqui eu penso exatamente ao contrário, é no longo prazo sim. Você tem que ter fundamentos, ferramentas, se estruturar para que você consiga dar um passo adiante, um passo de cada vez. Pelo menos comigo foi e tem sido assim. Beleza? Então, como é que eu trabalho com essa matriz de risco? Muito fácil. Se 90% para cima
das variáveis de cada método meu, e 3 métodos meus têm 36 variáveis cada uma, e um método, que é o Cantos Asiáticos, tem apenas 27, ok? Se 90% desse quantitativo de variáveis baterem, eu vou levar esse jogo para o pré-live. Ou melhor, eu posso levar. Se for bater no meu primeiro quadrante da minha matriz de risco, de 95 a 100, eu vou trabalhar com uma stake cheia no pré-live. Só que mais de 87% das vezes no mês bate no segundo quadrante, que as minhas variáveis batem de 90 a 95. Então eu vou entrar com meia unidade da minha stake no pré-live. Eu sempre digo que posso, porque eu vou ter que ir para o mercado verificar se eu tenho a odd mínima de entrada em cada linha. Se eu não tiver, eu vou tentar levar esse jogo para o live. Se eu tiver, eu entro de acordo com o que foi já pré-estabelecido naquela relação, daquele triângulo que eu tenho que equilibrar as forças, que são, o valor da stake, né? Ou seja, entre parênteses, a gestão de banca, né? A odd mínima de entrada, não é isso? E a própria aposta, que eu decido de acordo com o que eu estudei em cada método. Por exemplo, eu estudei e verifiquei que aquele jogo A vezes B bateu para eu entrar no over 2 FT. Então eu tenho aposta, eu vou entrar qual? Se for no pré-live, se bateu 90 a 95%, eu vou entrar com 0,5 unidade. Eu vou verificar qual é o valor mínimo da odd que o mercado está me oferecendo, se está dentro do meu valor mínimo ou não. Se tiver, eu entro. Por exemplo, eu gosto de entrar no over 1,75 FT, de 1,70 até 1,80, 1,85 no máximo. Porque se estiver acima disso, eu já pego o over 1,5 FT, que vai estar 1,70. Tá? Então eu tenho um intervalo de odds para entrar. Tudo isso faz parte de mitigar o risco. Se bateu de 85 a 90 ou acima disso, mas eu não encontrei odds no mercado, eu vou levar o jogo para o live. É o terceiro quadrante. Se bateu de 85 para baixo, eu simplesmente descarto o jogo, não faço live nem pré-live. Então, dessa forma que eu consigo mitigar o risco, mas jamais evitá-lo. Então, em suma, o risco é a probabilidade de você perder dinheiro e ele não está atrelado ao RED em si. Ele está atrelado à variância negativa. Se o meu método tem 70% de acerto, teoricamente, em 100 entradas, eu vou ter 70 greens e 30 reds. Mas não é isso que acontece na realidade. Eu posso ter 80-20, eu posso ter 90-10, como eu posso ter 40-60, como eu posso ter 30-70, o inverso. No longo prazo é que a minha média é 70-30. Então, no mês seguinte, você trabalhando com o método, poderá recompor isso. É assim que a gente vai trabalhando, mês a mês. Ao final de cada ano, a gente verifica quanto é que a gente ganhou ou quanto é que a gente perdeu. Então, o risco, ele é fundamental você abordá-lo, jamais evitá-lo. Você tem que abordar, tem que fazer gestão. Gostaria de saber como é que vocês trabalham com risco, se já tinham pensado nisso, escrevam aqui abaixo. Já é um nível mais técnico aqui, mas é fundamental para quem quer estudar, não pular etapas e sim ir de forma gradativa, e aquilo não é só sorte e azar, não existe sorte e azar, só no curto prazo. Vamos deixar de pensar nisso e vamos começar a pensar no longo prazo com estrutura, com condições, com ferramentas. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!